Olá, eu sou o Carribas e você está assistindo a coluna Águia e Condor. Na semana passada, vimos a primeira parte da História Secreta do México. Hoje vamos ver a segunda parte. A primeira parte, se você não assistiu, você pode procurar aqui mesmo nessa página do canal Consciência Próspera, coluna Águia e Condor, a História Secreta do México, primeira parte. E hoje, na segunda parte, eu vou contar, lembrando que essa história ela é relatada por Antônio Velasco Pinha em seu livro Regina. E aí, para poder dar continuidade a essa história, na semana passada eu falei sobre a inversão de polaridades que acontece na Mãe Terra entre as grandes cadeias de montanha, os Himalaias e os Andes. Pois bem, houve um alemão, certa vez, que tinha uma busca espiritual, um rapaz, um homem da Alemanha que tinha uma busca espiritual. E na busca espiritual desse homem, ele teve contato com monges budistas. E nesse contato com monges budistas do Tibete, um monge teria dito a essa pessoa que ele seria pai de um importantíssimo avatar. E quando a criança, o filho desse homem alemão nascesse, essa criança poderia ser levada para o Tibete para ser educada, para ocupar a importante função espiritual que ele teria para ocupar no planeta, dentro da espiritualidade planetária. Esse alemão ficou com aquilo na cabeça, ele nem era casado na época, e deu continuidade à busca espiritual dele, e como resultado dessa busca espiritual dele, esse alemão vai chegar ao México, ele virá para a América, chegará ao México, onde ele vai conhecer uma mulher mexicana, vai se apaixonar, vai se casar, e aí a mulher vai engravidar e eles vão ter um filho. E aí quando a esposa estava grávida, esse alemão ele se lembrou do monge budista que havia dito que ele seria pai de um importantíssimo avatar. E ele fica naquela expectativa de quando a criança fosse nascer. Inclusive o parto dessa criança foi feito num local muito especial, que é a Aldeia de los Reyes, nos arredores da cidade do México, que era um local muito importante, um local onde tinha a residência vários nobres mexicanos na antiguidade pré-colombiana. Vários nobres de origem tolteca, inclusive, tinham suas residências nesse local, a Aldeia de los Reyes. E é lá que vai nascer essa criança. Porém, para surpresa desse homem alemão, quando nasce a criança, ele esperava a chegada de um avatar homem, e nasce uma menina, nasce uma criança do sexo feminino. E aí, como é que fica? E aí ele, mesmo assim, ele resolve procurar os monges do Tibete. Essa criança vai nascer em 1945 e aí essa criança vai ser aceita. Ele, a família dele, a esposa e a criança mudam-se para o Tibete e essa criança vai receber uma educação no Tibete como se fosse, e será reconhecida como uma avatar mesmo, como ela é, inclusive no Tibete, ela vai ser reconhecida como a encarnação de uma Tara, uma das figuras de umas divindades femininas dentro do budismo tibetano. E o nome que essa criança vai receber, que essa menina vai receber, é Regina. É curioso ver que há mais um elemento sincrônico nisso aí, porque Regina em latim é rainha, e essa criança futuramente ela seria reconhecida como a rainha do México. Pois bem, essa criança é levada para ser educada no Tibete. Ela vai para o Tibete quando ela era uns 10 anos mais ou menos. E ao chegar no Tibete, há um episódio que o atual Dalai Lama, nessa época ainda uma criança, diz o Antônio Velasco Pinha, quando Regina chegou, há uma saudação tibetana que as pessoas tiram como que um encharpe e colocam no pescoço de uma pessoa quando estão a reverenciando. E sempre que você chega diante de um monge bastante reconhecido, de um lama, imagina então o Dalai Lama, você deve fazer essa saudação, você pega esse encharpe e coloca no pescoço dessa pessoa. E dizem que quando essa criança, Regina, chegou para uma audiência com a presença do próprio Dalai Lama, que na época ainda era uma criança também, o próprio Dalai Lama, num gesto inesperado, ele não permitiu que ela o reverenciasse, mas ele que pegou uma encharpe e reverenciou a Regina, reconhecendo que aquela menina havia algo de especial nela.
E assim foi feito, assim ela começou todo um processo de educação dentro do budismo tibetano, com alguns episódios muito inusitados que Antônio Velasco Pinha narra, como por exemplo um momento em que um monge chega desesperado lá ao superior, dizendo: nossa, aquela menina aprontou mais uma, porque num altar dedicado exatamente a uma das taras, uma das divindades do budismo tibetano, femininas, ela teria ao lado da representação da imagem da tara, ela teria colocado uma imagem da Virgem de Guadalupe, a imagem da Virgem mexicana, que aparece exatamente no cerro em Tlatelolco, onde posteriormente nós vamos ter a Basílica da Virgem de Guadalupe, onde a Virgem teria aparecido a um índio. Então, essa foi a formação, a educação de Regina. E ela participou de importantes ritos, cerimônias no Tibete. E ela estava junto com os pais do Tibete quando aconteceu a invasão do Tibete pelos chineses. E até essa invasão do Tibete pelos chineses estaria relacionada a toda essa história planetária e cósmica, que nós vamos continuar no próximo programa. Então essa foi a segunda parte da História Secreta do México. Na semana que vem nós teremos a terceira parte. Se você está gostando, compartilhe, divulgue, né? Se quiser fazer qualquer comentário, você pode acessar aí o endereço que está aqui na tela. Aguardo você na semana que vem para a terceira parte da História Secreta do México. Eu sou Carribas, assim falei, arro.